Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 57 mil dólares. Bitcoin que encontra suporte na região dos 53k e tem forte pump, indo de novo testar resistências decisivas. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando possíveis oportunidades de longo e de curto prazo. Além disso, também quero falar com você sobre as 7 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, CHZ, Doge, Ethereum, Litecoin e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no diário para relembrar vocês no longo prazo o que é importante para a gente voltar a acreditar na tendência de alta do Bitcoin e o que a gente não pode ver para ele ter mais queda. Além disso, vamos chegar aqui um pouquinho mais no 4 horas para te mostrar esse price action incrível que tivemos nos últimos dias. Candles muito fortes de venda e agora um candle muito forte de força. Vamos discutir um pouquinho sobre isso e vamos falar no curto prazo, no 15 minutos, onde é importante o Bitcoin romper e onde é importante ele segurar. Além disso, quero fazer uma atualização completa aqui dos nossos indicadores de sentimento que deram uma melhorada desde o nosso fundo até agora e também falar um pouco sobre o que aconteceu no fundo, né? Quero mostrar para vocês o que as instituições estavam fazendo quando a gente estava testando a região dos 53 mil dólares. Tranquilo? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a dominância e nesta ordem aqui das altcoins. ADA, BNB, Chilis, Doge, Ethereum, Litecoin e Ripple. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho aqui do longo prazo do Bitcoin e da importância que é para a gente se definir aí nos próximos dias qual vai ser a nossa tendência predominante. Para mim, para a gente ter uma predominância e uma maior probabilidade de continuar a bull run e a alta, seria muito bom a gente ver o preço acima dos 59 mil dólares, tá? Acima dos 59 mil dólares, se a gente demonstra força e consegue se manter aqui, já seria um sinal muito forte para mim. Acredito que o 60 talvez seria um pouco mais conservador da nossa parte. Afinal, a gente ainda tem um VPVR que dá para ver aqui nos 60 mil dólares, tá bom? Mas acima dos 59 para mim já é muito bom. Em relação a suportes, eu destaco dois. O 54, que se ficar abaixo já é um sinal muito ruim, e o 53, que é um pouquinho mais conservador, na mesma toada aí do 59 e 60, tá bom? Então, se a gente conseguir fechar abaixo do 53, provavelmente vem mais queda aí, e o Bitcoin lá mais próximo dos 50 mil dólares. Se conseguir fechar acima dos 59, 60, pô, aí quem sabe a gente vai testar a máxima histórica, tá bom? Essa é a decisão de longo prazo que eu vejo nesse momento. Olhando aqui no 4 horas, né, a gente tem um price action bem interessante aqui do Bitcoin. A gente teve aquela demonstração de força muito grande e depois uma demonstração de fraqueza. E agora vai lá e a gente faz o quê? Outra demonstração de força, né? E nesse momento, isso gera uma incerteza muito grande no mercado, porque parece que a gente está meio que numa consolidação aqui. E é por isso que, pensando em prazos maiores, o ideal é a gente ver o rompimento ou para cima ou para baixo. O lado que for rompido aqui, eu acho que nós vamos ter boas oportunidades e boas operações. Seja a favor da tendência de longo prazo do Bitcoin de alta, ou seja a favor de uma correção dos mercados se o Bitcoin romper aqui para baixo, tranquilo? Continuando, indo aqui para o 15 minutos, a gente consegue enxergar um pouco do que aconteceu no fundo, né? Primeiramente, a gente tem claramente um stop loss hunt abaixo do nosso fundo e da região dos 53 mil dólares. Por quê? Porque provavelmente tinha muito stop nessa região que foram captados, instituições captaram para a gente retomar a tendência de alta, tá bom? Agora a gente tem novamente bastante volume nesse topo e deu uma liquidada boa de pessoas aqui próximas à região dos 58 mil dólares. Então, nesse momento, no curto prazo, o que eu estaria de olho? Estaria de olho aos últimos dias aqui, todo esse price action bem forte que a gente teve, para traçar aí as principais resistências e suportes, pensando aqui nesses últimos dias que foram bem loucos. Primeiramente, eu destacaria esse suporte aqui entre a região dos 56.200 dólares e a região dos 55, tá bom? Um rompimento dos 55 para mim no curto prazo seria muito ruim para o Bitcoin, porque a gente estaria basicamente formando um novo padrão de continuação da baixa, né? Igual, por exemplo, a gente formou um ontem aqui, rompeu a região ali dos 54.200, né? E foi até os 53 mil dólares, tá? Então romper aqui seria muito ruim e poderia levar o preço para retestar o fundo e aí a gente vê se segura ou não, né? Mas nesse momento aqui,
me parece, nesse price action, que não está tão ruim assim para o Bitcoin, porque a gente demonstrou uma força que era até um pouco inesperada, esse rompimento aqui da região que agora é o nosso suporte. Então, nesse momento, eu estaria de olho para ver como os indicadores de sentimento vão chegar nessa região, pensando num possível day trade aí no Bitcoin, pensando na gente ir tentar pelo menos romper a região dos 59,60, ok? Então eu ficaria de olho aqui nessa região. Além disso, para o curto prazo, eu estaria muito de olho no rompimento desse mini padrãozinho aqui de continuação que a gente formou. Primeiramente, já seria muito bom romper este candle de força aqui e esse VPVR na região dos 57,450 e uma confirmação maior da continuação da alta seria aqui nessa região dos 57.600, tá bom? E por que eu falo com vocês agora em trades, né, e não em posições de longo prazo? Por alguns motivos. Primeiramente, porque no longo prazo, para mim, como eu mostrei para vocês no diário, a gente só vai ter uma definição mais clara se a gente conseguir passar dos 59 e de maneira mais conservadora dos 60. E segundo, porque eu ainda continuo um pouco preocupado com a dominância do Bitcoin em relação às altcoins, né? Quando a gente tem isso, normalmente denota risco do mercado, e apesar da gente ter subido um pouquinho hoje, claramente a gente já voltou à queda, né? E estamos aqui agora próximo da mínima nos 46, né? Então, isso denota risco para mim, não só no Bitcoin, mas em todas as altcoins, tá? Então, por isso que nesse momento, quando a gente não tomar uma decisão e a dominância estiver assim, eu prefiro ser um pouquinho mais conservador. Tranquilo? Além disso, vamos falar um pouquinho aqui da análise de sentimento antes de chegar na análise das altcoins, tá? Análise de sentimento, o primeiro ponto que a gente pode destacar que é positivo é que ontem, né, próximo do fundo, a gente foi para neutro. Saiu da ganância, teve uma queda de 20 pontos, o que sem dúvidas é algo positivo, né? Tô curioso para ver como a gente vai atualizar aqui o Fear and Greed. Afinal, né, a nossa dominância ainda está muito baixa e isso denotaria para a gente realmente que isso aqui pode subir, né? Então vamos ver como que vai atualizar. Se continuar em neutro, para mim é bom, tá? Se voltar para ganância, já é ruim. Além disso, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos indicadores, né? O que aconteceu aqui lá do nosso fundo, né? Desde o vídeo até o fundo. Basicamente, quero que vocês vejam aqui dois pontos importantes. Primeiro, o fundinho aqui, né? Vamos colocar aqui. Depois, basicamente, o rompimento com força que a gente teve, os volumões. Então, vamos lá. O primeiro indicador que a gente pode mostrar aqui é, basicamente, o Long Short Ratio, né? E o Long Short Ratio, eu destaco para vocês que a gente teve uma queda até o nosso fundo, né? A gente estava aqui com o nosso Long Short Ratio quando a gente estava gravando acima de 3, lá para 3.15, e ele caiu, basicamente, aqui até os 2.7, né? Ou seja, isso não denota um fundo, mas isso denota uma não confirmação do rompimento. Porque lembrem-se, quando você vê um rompimento para baixo, você quer que as pessoas entrem em long, não em short, como foi o que aconteceu. A partir daí, porém, a gente tem a nossa demonstração de força para cima e rompimentos para cima. O que acontece com esses rompimentos para cima? Eles claramente mostram que as pessoas estão apostando na queda, tá bom? Então sim, aqui a gente tem um rompimento não confirmado e todo esse movimento aqui de rompimentos são sim rompimentos confirmados, tá? Inclusive é um indicador muito bom, é um dos indicadores aí melhores que eu vejo nesse momento, pensando na análise de sentimento do Bitcoin. Se ele continuar nessa região, e quem sabe até cair mais quando a gente chegar nos 56 mil dólares, pode ser uma oportunidade aí de fazer trade a favor da tendência de alta e de longo prazo do Bitcoin. Tranquilo? Outro indicador que me deixa um pouquinho preocupado aqui são as liquidações. Apesar de a gente ter tido sim bastante liquidação no fundo, não é tanta liquidação se a gente considerar os candles anteriores e aqueles dumps muito significativos que a gente teve alguns dias, algumas semanas atrás, tá bom? Então, isso parece que é um comportamento um pouco novo do mercado e a gente vai ficar de olho para ver se a gente precisa considerar menos liquidações a partir de agora, já que desde aquele dump dos 65, o Open Interest diminuiu bastante e muito do dinheiro do Bitcoin foi para as altcoins. Então, a gente está discutindo isso na Belo Trade, quando a gente tiver uma conclusão do que fazer com essas liquidações menores que estão gerando movimentos fortes, eu falarei com vocês aqui no canal. Tranquilo? Continuando e falando um pouco do CVD. CVD continua na mesma, tá? O CVD, ele basicamente aqui, ele deu uma quedinha próximo ao fundo e começou a subir aqui de novo com o preço subindo, tá? Então o CVD não dita muita coisa aqui. Vocês sabem, ele tá divergente em relação aos topos lá de trás, né? Isso é um pouco perigoso, mas só denota risco. O indicador CVD da sardinha está subindo basicamente sempre na bull run. Tranquilo?
Continuando, indo agora para uma análise do que aconteceu no fundo, né? Afinal, é importante a gente relembrar que nós estamos num mercado manipulado e num mercado que as instituições elas tentam simplesmente manipulá-lo para ganhar dinheiro, né? Então repara o que estava acontecendo quando a gente chegou aqui no fundinho próximo ao 53. Primeiramente, a gente já vê uma grande ordem aqui sendo executada e várias ordens logo abaixo, 52.800, 52.600, 52.500. E quando grandes instituições veem isso aqui, o que elas pensam? Pô, por que eu vou mandar o mercado mais para baixo, sendo que tem outra instituição tentando acumular aqui? Eu vou deixar o meu competidor, lembrem-se, as instituições competem entre si como todos os integrantes do mercado. Eu vou deixar o meu concorrente acumular aqui e pior do que isso, eu vou chegar aqui no fundo e vou vender para ele, ou seja, eu vou ser a fonte de liquidez do meu concorrente? Não. Então, é muito claro aqui a tentativa de acumulação aqui embaixo, o preço não conseguindo chegar lá, e mais do que isso, quando a gente recupera, vai para a região ali dos 53.700, a gente vê uma grande ordem aparecendo. Essa ordem tinha 1.500 bitcoins, estão conseguindo ler aí? 1.500 bitcoins foram colocados quando o preço estava nessa região aqui dos 53.800 e tal. Quando essa ordem foi colocada, eu na hora avisei para vocês lá no Telegram, né? Afinal, quando grandes instituições tentam manter o preço, normalmente elas conseguem, né? Então, se você ainda não segue o nosso grupo e o canal de atualizações do Telegram, eu fortemente recomendo que você vá aí nos 2 primeiros links de descrição e siga a gente no Telegram também, tá? No grupo você pode tirar todas as suas dúvidas, lá tem uma comunidade muito forte, mais de 4.000 pessoas. E no canal de atualizações eu uso só basicamente para mandar vídeo, mandar enquete e mandar pontos importantes que eu vejo no Bitcoin, igual era claramente os 1.500 Bitcoins que foram colocados aqui, tentando formar o fundo e que acabaram conseguindo formar ele. Tranquilo? Continuando aqui então, vamos falar um pouquinho sobre as altcoins, né? E antes de falar sobre as altcoins, a gente precisa lembrar para vocês que a nossa dominância está numa tendência de baixa muito forte. Então o risco é alto. Então todos os trades que a gente fizer nas altcoins nesse momento, na minha opinião, eles devem ter stops. Ou até mesmo devem pensar em tempos gráficos menores com stops mais curtos, tá bom? Dando esse alerta para vocês, a gente já pode analisar as altcoins, que a grande maioria delas está em tendência de alta e podemos ter boas oportunidades aí nos próximos dias, como a gente vem tendo ao longo das semanas, tá bom? Continuando aqui, vamos lá. ADA. ADA está rompendo aqui depois de uma consolidação bem interessante, né? Se a gente for olhar aqui no 4 horas, ela ficou muito tempo brigando nessa região e basicamente nós estamos conseguindo romper para cima. Nesse momento a gente tem uma ordem aqui, uma ordem não, né? Um alerta nos 1,38, 1,39, pensando num trade aqui, se a ADA der essa corrigida, tá? Seria um trade bem legal aqui, basicamente poderia ser um swing trade aqui com stop abaixo desse grande suporte que a gente tem, tanto desses fundos quanto do VPVR aqui, tá bom? Então a ADA, a situação tá interessante e a gente vai ficar de olho para uma possível acumulação se ela retestar esses topos aqui em 1,38, 1,39. BNB que continua numa tendência de alta, né? A gente basicamente teve um rompimento muito legal de um triângulo aqui e basicamente podemos ter oportunidades quando o preço dá essa retraída, né? Tivemos uma oportunidade aqui nos $600 e basicamente agora estamos tentando romper para cima de novo esse padrão. No momento, eu e a equipe temos um alerta aqui pensando num breakout, ou seja, talvez uma operação de curto prazo se ela romper aqui esses topos próximos aos $652, $653, e também pensando numa acumulação, num possível stop loss hunt abaixo aqui dos $600, tá? Pode ser uma grande oportunidade de acumulação, já que a gente tem muito suporte aqui na BNB, né? A gente vem falando com vocês alguns vídeos isso, na região dos 600, 580, 550, então pode ser uma boa oportunidade aí, pensando em prazos maiores, sempre lembrando do risco atual, tá? Então não vamos colocar mais do que a gente está disposto, que a gente consegue perder. Eu acho que não é o momento da gente pensar em lucros estratosféricos, é o momento da gente garantir lucros e preservar o nosso capital, que é mais importante do que lucros estratosféricos. Tranquilo? Chiles basicamente está num ponto bem decisivo aqui, na minha opinião. Repara que olhando no 4 horas, a gente cercou ela aqui de alarme, né? Porque para onde ela romper, ela pode ter oportunidade, tá? Basicamente, eu enxergo aqui a região dos 53,30 como um rompimento, talvez, para a gente operar o curto prazo, e os 56,35, talvez um rompimento para uma operação mais de longo prazo, ok?
Porém, eu vejo muito volume aqui neste candle bem feio, e o que pode caracterizar para a gente aqui uma armadilha e talvez um rompimento para baixo, que eu até estaria mais propenso a operá-lo. Se romper aqui essa região dos 49,50, eu estaria de olho para um short aqui na Chiles e vamos realmente ficar de olho aí para onde romper a gente tem a oportunidade, tá bom? Doge, né, que basicamente continua a alta e tá aí a 60 cents. É importante, né, a gente relembrar vocês fundamentalmente que a Doge ela realmente não é uma grande criptomoeda, mas quando a gente fala em trade, quando a gente fala em operação, a gente pode operar qualquer coisa, né? E basicamente é só entender o risco inerente que a gente está vivendo aqui em operar a Doge de longo prazo, porque a moeda ela pode simplesmente continuar esse pump aqui e liquidar quem shortar, né? Ou simplesmente dar um dump significativo aí e liquidar quem está em long, né? Compras de longo prazo aqui na Doge eu diria que é uma loucura, tá? Eu acho que aí cada um deve fazer, né, o seu estudo pensando até no fundamento da moeda, mas a gente pode pensar aqui em coisas mais de curto prazo. Nesse momento a gente consegue ver bastante suporte aqui nesse teste com um volume dessa região até os 50 cents. Então eu vejo que se perder os 50 cents, a Doge pode ter problemas. Porém, ela basicamente está em tendência de alta e rompimentos para cima aqui podem continuar indo a favor aí desta tendência, ok? A gente tem um alerta aqui na região de 67,80, que até está um pouquinho distante, né? Poderia colocar um alerta aqui, mas eu realmente não vou operar a Doge hoje. Tranquilo? Então, olho na Doge aí, a tendência continua de alta, mas a gente tem alguns volumes feios. Temos aqui uma indefinição no curto prazo. Se romper para cima, ela pode continuar andando, e se romper os 50 cents, ela pode ter problema. Ethereum. Vamos lá. Ethereum é outra que está numa situação bem interessante, né? Estamos em tendência de alta e vocês podem ver que a gente teve muito volume neste triângulo que a gente formou numa hora. Nesse momento a gente rompeu o triângulo para cima, tá? Então a gente sim tá de olho para longs no Ethereum, tem um alerta aqui, um suporte de 15 minutos nos 3.390, porém, como a gente sabe que a gente está num mercado arriscado, a gente não vai estender muito qualquer stop se a gente fizer alguma operação, um sentimento confirmando, abaixo aqui desses fundos nos 3.200 e tal, a gente pode sim ter problemas aqui. Tem outro alerta também para uma compra mais conservadora na região dos 3.310 dólares. Litecoin. Litecoin continua a tendência de alta, né? E neste momento aqui está até bem esticada. A gente tem um alerta de curto prazo na região aqui dos 337 de uma linha de tendência que, na minha opinião, é uma linha de tendência bem esticada, sabe? Então aqui seria uma operação mais de day trade, uma operação de curtíssimo prazo aqui na Litecoin, pensando aí numa continuação deste movimento. Pensando de maneira mais conservadora, né? Vamos ver onde a gente tem um suporte aqui no 4 horas. No 4 horas, suportes maiores estão ou na região aqui dos 290, né, que seria realmente uma correção até a média no 4 horas, ou na região aqui dos 320 dólares, tá? Temos alguns suportes interessantes aí. E lembrem-se, dependendo da onde você comprar, é basicamente o gerenciamento de risco que você tem que fazer, né? Se você compra numa média arriscada do 15 minutos, por exemplo, você não pode colocar o stop lá embaixo. Mas se você compra no 4 horas, lá embaixo, aí sim pode ser uma oportunidade de você fazer operações com uma relação risco-retorno condizente de uma operação mais longa, tá bom? Então lembrem-se, não podemos, né, comprar a criptomoeda extremamente esticada e colocar o stop muito longo, porque isso é o manual de como perder dinheiro no criptomercado, ok? Inclusive, né, sempre recomendo aqui para vocês, e vou deixar quando estiver tocando a musiquinha, a recomendação de vídeo do Skin the Game, e vejam, tá? Porque é um vídeo muito importante para quem quer operar, quem quer fazer trade aí no criptomercado. Continuando o Ripple. Ripple, basicamente, aqui nós temos um movimento interessante, né? A gente vem aqui de uma mini tendência de baixa, rompeu para cima com os voluminhos legais e está rompendo de novo. Nesse momento a gente tem um alerta aqui acima dos 1,60 e poucos, com uma demonstração de força, um possível day trade aqui, tá? Com stop curtinho. Porém, talvez seja mais conservador esperar um reteste aqui nessas regiões do 1,44, pensando num trade um pouquinho mais aí de swing trade, mais próximo às nossas médias aqui. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Só para fazer uma recapitulação aí. Eu enxergo o mercado extremamente indeciso nesse momento.
A tendência de curto prazo está pesando a favor do Bitcoin, porém a dominância e os riscos inerentes, provenientes dela, estão pesando um pouco contra. Então, nesse momento, estamos um pouquinho mais conservador na Belo Trade, fazendo tanto long quanto short e esperando o mercado se definir. Rompeu ali os 59,60, ótimo. Vamos continuar apostando a favor da alta do Bitcoin e das outras criptomoedas. Se romper os 54, 53, podemos ter grandes problemas num mercado que está não está em ganância no fear and greed, mas está muito propenso ao risco, à dominância de existo, tá bom? Então, muito cuidado nas operações e ótimos trades a todos. Então, um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Barrett's target 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.